As ações do Ministério são normalmente pautadas nas políticas participativas, que seriam as iniciativas voltadas ao enfrentamento da pobreza política da população, formando um sujeito social consciente e organizado, capaz de definir seu destino, instrumentalizando o processo de formação da cidadania. E para desenvolver os seus programas e as ações, o Ministério ele possui 3 secretarias finalísticas, que seria a Secretaria Nacional do Esporte Educacional, a Secretaria Nacional do Esporte de Alto Rendimento, a Secretaria Executiva, a Secretaria Nacional do Desenvolvimento do Esporte e Lazer e atualmente uma secretaria que ainda não está totalmente legalizada, mas já existe, já está operando em parte, que é a Secretaria do Futebol. Dentro dos programas dessas secretarias, nós temos no educacional, o programa-chave seria o Segundo Tempo, que é voltado para crianças e adolescentes matriculados nos ensinos fundamental e médio, que estão expostos a riscos sociais, tendo como enfoque principal o esporte educacional durante o contraturno escolar, com atividades esportivas e ações complementares. Temos o Bolsa Atleta para os atletas de esporte de alto rendimento que não têm patrocinadores. O Ministério oferece um apoio financeiro por meio dessa bolsa para que tenham condições de se dedicar ao treinamento esportivo e participar de competição visando ao desenvolvimento pleno de suas carreiras esportivas. Outro programa de inclusão seria o Pintando a Liberdade, que promove a ressocialização dos internos do sistema penitenciário por meio da fabricação de materiais esportivos, proporcionando a profissionalização, a redução da pena e o recebimento em salário de acordo com a produção. Esse programa ele tem uma parceria com o Ministério da Justiça. E o Pintando a Cidadania, que seria os mesmos moldes desse realizado nos presídios, mas seria em algumas comunidades que não tem nenhuma outra forma de geração de renda, né? Então envolve pessoas em situação de risco social em fábricas de material esportivo. Essas pessoas são residentes em comunidades carentes e o ingresso dos mesmos no mercado de trabalho se dá através dessas fábricas quase que artesanais. Os rendimentos são divididos conforme a produção e o material feito nas fábricas. São bolas, bolsas, redes, camisetas, bonés, bandeiras. E há um acordo, então, que esse material do Pintando a Liberdade e do Pintando a Cidadania, eles são absorvidos nos próprios programas sociais do Ministério, como o Segundo Tempo e o PELC. O Ministério tem 2 redes de pesquisa científica, não é? Trabalha junto com as universidades. Uma mais antiga, que existia anterior ao próprio Ministério, que é a rede Senesp, que é composto por 12 centros de excelência esportiva, que visa que as pesquisas das universidades procurem melhorar o desempenho dos esportistas e o apoio a alguns investimentos em infraestrutura. Já o programa Esporte e Lazer da Cidade, que é do PELC, que foi comentado até pela professora Dulce, ele é um programa que foi construído baseado em experiências administrativas em cidades que tinham uma gestão de participação popular e que foram bem-sucedidas, também considerando referenciais marxistas e gramscianos, mas já desde a sua concepção ele traz no bojo experiências práticas bem-sucedidas e busca um arcabouço teórico o que sustente essa prática, o que tem muito valor e é um objetivo hoje das políticas públicas, não trabalhar de forma que a universidade trabalhe o seu conhecimento para si mesmo, e socialize e acabe dando referência para os programas sociais e para as comunidades que necessitam. Então, esse programa PELC Todas as Idades envolve todas as faixas etárias. Temos o PELC Vida Saudável, preferencialmente para as pessoas idosas, mas inclui a faixa a partir dos 45 anos para a preparação do envelhecimento saudável. O PELC Pronace, que é um convênio com o Ministério da Justiça, que proporciona atividades esportivas e recreativas de lazer para jovens entre 15 e 24 anos que vivem em situações de vulnerabilidade social. E o PELC Rede CEDESC, então seria a rede de Centros de Desenvolvimento e Pesquisa junto às universidades, visando a configuração de um Sistema Nacional de Documentação e Informação Esportiva, implementação de pesquisas políticas, de políticas públicas de esporte recreativo de lazer e o fomento e difusão de eventos científicos de apoio às publicações. Então, hoje, o Ministério do Esporte tem mais ou menos esse panorama. Mas o que acontece? Que esse evento aqui fala da relação com a educação física.
Então, eu trouxe um pouquinho também da discussão da educação. Então, até dezembro de 96, a Lei de Diretrizes e Bases, ela tinha como objetivo geral 8 anos de escolaridade obrigatória, o segundo grau não era obrigatório e o núcleo comum obrigatório para educação física e educação musical. Em 96, numa nova lei, estabelece as diretrizes base da educação e esse conjunto de diretrizes para nortear os currículos e seus conteúdos mínimos. Princípio Nacional de Base Comum, os parâmetros curriculares e a integração da educação física como área obrigatória. E a lei de 96 também, a 2026, estabelece procedimento para o processo de avaliação dos cursos de ensino superior e o Plano Nacional de Educação para Todos de 93 a 2003. Então, até um histórico, até a década de 50, a educação física, ora sofreu influência da área médica, na época do higienismo, de interesses militares, ora acompanhou as mudanças do pensamento pedagógico, como, por exemplo, na escola novista. Então, nesse mesmo período, houve uma importação de modelos de práticas corporais, como sistemas ginásticos alemão e sueco e o método francês, e o método esportivo generalizado. Na década de 70, as influências no aspecto político, nacionalismo, integração e segurança nacionais, pensando numa juventude forte e saudável. A partir do decreto de 69.450 de 71, a educação física desenvolve e aprimora forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais do educando, dando uma ênfase à aptidão física, à iniciação esportiva a partir da 5ª série e à descoberta de novos talentos, que seriam da representação da pátria. Na década de 80, uma crise de identidade na educação física, com a prioridade à 1ª, à 4ª série e também à pré-escola, que seria, então, no caso, a preocupação com o desenvolvimento psicomotor do aluno. Dentro dos aspectos legais da educação física e da educação, o que coloca? Na Lei de Diretrizes e Base de 96, a palavra autonomia para a construção de uma proposta pedagógica integrada, responsabilidade da escola e do professor pela adaptação da ação educativa escolar às diferentes realidades e demandas sociais. Dentro do projeto pedagógico de cada escola, por meio das aulas de educação física, inclui-se a dimensão do trabalho cotidiano, com a utilização tanto dos espaços da escola como das áreas próximas, tais como parques, praças e praias, espaços possíveis para as práticas. E para além do suporte de informações de caráter científico e cultural, é responsabilidade da educação física escolar diversificar, desmistificar, contextualizar e principalmente relativizar valores e conceitos da cultura corporal do movimento. Os indicativos, então, de uma ação. O princípio da inclusão do aluno é o eixo fundamental. Evitar a exclusão ou alienação na relação com a cultura corporal do movimento. O desenvolvimento da autonomia, a cooperação, a participação social e a afirmação de valores e princípios democráticos. Aí entra a questão do lazer. O lazer e a disponibilidade de espaços públicos para as práticas da cultura corporal do movimento são necessidades essenciais ao homem contemporâneo e, por isso, direitos do cidadão, inclusive previstos na nossa Constituição. Compreender que os esportes e as demais atividades corporais não devem ser privilégio apenas dos esportistas profissionais ou das pessoas em condições de pagar por academias e clubes. Reivindicar o acesso a centros esportivos de lazer e a programas de práticas corporais dirigidos à população em geral é um posicionamento que pode ser adotado a partir dos conhecimentos adquiridos nas aulas de educação física. Nós temos também a questão da indústria cultural e do lazer, pois o acesso ao conhecimento da cultura corporal de movimento e o consumo de produtos deve ser alvo de esclarecimento e reflexão. Manter um permanente diálogo crítico com a mídia, trazendo-a para dentro da escola. Penso, é uma opinião pessoal mesmo, de que a mídia ela colabora muito para a questão do senso comum e traz poucos elementos dos valores do esporte e do lazer, e estimula pouco a preocupação com esses conteúdos como importantes, e acredito que se ela estivesse mais próxima da área do esporte e do lazer, o avanço na área educacional seria também mais rápido. A discussão sobre ética do esporte profissional e amador, sobre a discriminação sexual e racial que neles existe.
controle e adequação na expressão de sentimentos e emoções, em que as regras, os gestos, as relações interpessoais, as atitudes pessoais e suas consequências são claramente delimitadas, distintas das experimentadas na vida cotidiana. Criar uma situação de intensa mobilização afetiva, em que o caráter ético do indivíduo se explicita para si mesmo e para o outro por meio de suas atitudes, permitindo a tomada de consciência e a reflexão sobre esses valores mais íntimos. Eu teria mais coisas para colocar, mas o tempo está terminando, e eu só então faria as considerações finais, que seria isso. Ao apreciar diferentes manifestações da cultura corporal, o aluno poderá não só aprender mais sobre o corpo e movimento de uma determinada cultura, mas também a valorizar essas manifestações. As pessoas podem gostar de praticar um ou outro esporte, fazer uma ou outra atividade corporal, mas apreciar é algo que todos podem fazer e que amplia as possibilidades de lazer e diversão. Então, como fazer para que todos tenham a experiência do fazer? E como permitir que cada um, a seu modo, tenha as oportunidades de experimentar? Muito obrigado. A voz já foi. Bom, nós tínhamos combinado uma intenção de caminhamento da mesa, mas a gente disseram que não teve inscrição por escrito, até porque nós ficamos poucos aqui, né? Poucos interessados nessa temática. Eu vou fazer, então, uma provocação aqui com o mediador da mesa. Enquanto isso, o pessoal que estiver interessado em fazer uma pergunta, sinaliza aqui para a Aline que ela vai levar o microfone. Então, nós vamos só encaminhar que sejam feitas perguntas objetivas. Nós temos um teto de utilização do teatro, teve aquele problema do atraso inicial. Então, que nós sejamos o mais objetivo possível. Então, vou fazer uma mesa, uma pergunta pode ser respondida por qualquer uma das duas. As duas podem estar no assunto. Uma é se nós podemos fazer um caminho do meio. Se é possível nós falarmos de políticas de lazer na perspectiva de produção cultural, que ainda tenha uma perspectiva de atendimento a direito social, já que houve uma mudança conceitual. E a outra questão que eu queria fazer é, quando nós pensamos o esporte de alto rendimento e o esporte espetáculo inscrito na chamada indústria do entretenimento, isso de alguma forma chega aos cidadãos como as outras formas de entretenimento. Contempla, enquanto lazer contemplativo, as necessidades do cidadão, ou seja, ser um espectador dos espetáculos, não é uma provocação mesmo. Então, qualquer uma das duas pode organizar aí, enquanto o pessoal aí também. Tá? Tem o microfone aí, né, Cecília? Na verdade, gente, quando a gente fala que produção cultural, não é a produção em termos assim de produção fábrica, mas a produção da construção da cultura, não é? E ela tem tudo a ver com direito social, com lazer, enquanto um direito social estão totalmente associados. Então, aqui eu acho que nós caminhamos juntos a produção cultural no sentido da valorização da cultura. No caso do Brasil, nós temos muita diversidade regional, né? Inclusive na cultura esportiva. Nossa secretaria tem, acho que a felicidade de realizar os Jogos Indígenas, e aí tem uma lição do que são, na verdade, jogos participativos de interação e de respeito, né, às diferenças. Não tivemos a possibilidade ainda de realizar os Jogos dos Idosos, que é uma das coisas que ainda me incomoda bastante. Nós gostaríamos de ter, mas se só a movimentação de tentar realizar os Jogos Nacionais dos Idosos motivou os estados a realizar os seus estaduais, que, vejam bem, gente, nós não estamos falando dos jogos de master, jogos de ex-atletas que estão competindo, porque eles continuam competindo e participando de eventos sempre. Estou falando dos jogos dos idosos dentro da adaptação de alguns jogos, de algumas possibilidades. A outra provocação do Nazareno foi na questão do espectador de espetáculo. Eu não sei se eu sou meio assim, uma visão meio tranquila com relação a isso. Eu acho assim, não acho que ser espectador faça
cumpra o papel ocupe o espaço do praticante, mas o espectador também tem o direito de ser espectador. Eu estava fazendo uma discussão outro dia de mega eventos, até quero fazer a propaganda aqui, vou deixar com o professor Nazareno um exemplar. Essa discussão já começou em 2007, legados de mega eventos esportivos, que aborda todas as questões dos legados, desde a regeneração urbana, que na verdade é o que está mais por trás dos grandes mega eventos como os Jogos Olímpicos, não é? Mas é assim, se mesmo quando a gente fala em inclusão social, e na Alemanha, a gente estava ouvindo o Holger Pross, né, que foi parte da organização dos Jogos da Copa da Alemanha. Se lá tem poder aquisitivo melhor, se todos não têm capacidade no estádio de absorver toda a população, então ali, por exemplo, ficar fora do espectadorismo dos jogos locais não é uma exclusão por classe econômica, é uma exclusão por território, por espaço físico. Então, assim, às vezes a gente vai sendo pautado por discussões, assim, principalmente colocadas na grande imprensa, e não absorve a questão de fundo. É por isso que o meu grande desafio hoje é trabalhar com os pesquisadores. Nós estamos negociando junto ao FINEP, mais ou menos, um valor imenso de 40 milhões nos próximos 2 anos para pesquisa. Isso aí, gente, já é decorrente, já é um legado, um reconhecimento de uma área que até então não era vista. Agora, você vai mexer também com o poder econômico, com visibilidade da outra área, também. Mas eu estou vendo o nosso lado. O nosso lado é quando é que nós teríamos 40 milhões para pesquisa na nossa área em 2 anos, se não tivesse todo esse movimento dos Jogos Olímpicos da Copa. Entendeu? Então, assim, tem coisas que tem que ser melhoradas, tem que jogos por si só não são a solução de tudo, e que também talvez tivesse outros lugares para colocar e investir o dinheiro também. Só que os jogos estão aí. E os jogos estando aí, nós vamos aproveitar pelo lado esportivo, pelo lado educacional, pelo lado da regeneração urbana. Por que não? Então essa aqui para mim é colocar essa. Tipo assim, espectadorismo não substitui prática. Nós temos que ter a prática com qualidade e o espectadorismo como oportunidade. Rapidinho, então, eu penso que, eu acho que a gestão pública ela tem que ter só um cuidado, uma atenção especial com a utilização dos conceitos, para que os conceitos não fiquem, né, e obviamente isso é uma questão muito da academia, né, os conceitos eles se reportam a determinadas matrizes, né, e se de repente a gente perde o eixo, não que eu esteja defendendo que obrigatoriamente temos que ser todo o tempo marxistas ou críticos, né? Mas se a gente perde o eixo, pode ser que a gente também incorra em percalços, né? Então, eu avalio mais ou menos nessa direção, mas eu concordo com a professora Rejane, no sentido de que trazer o lazer como espaço de produção cultural não necessariamente vai de encontro à ideia do lazer como direito social e emancipação humana. Mas é importante que a gente não perca esse discurso retórico do direito social e da emancipação humana, né? Para que a sociedade que ainda não compreendeu a dimensão do lazer como sendo tão importante quanto outras dimensões, principalmente, como ela mesma falou, pelo espaço e pela forma como a indústria cultural trabalha determinados conceitos e valores, obviamente que o esporte de alto rendimento, o esporte de alto nível, é aquele que ganha os holofotes, né? É aquele que lança mão dos talentos esportivos, é aquele que coloca as pessoas no palco da vida pública. Então, é aquele que lança luz, né? Enquanto que os outros direitos sociais, né, a gente pode citar inclusive o caso da educação, não são tão vistos como tão importantes, né? Eles acabam perdendo a importância diante daquilo que é considerado mais veemente, aquilo que dá mais visibilidade em determinado contexto histórico. E aí, em relação à indústria do entretenimento e à ideia do lazer contemplativo,
eu penso que aí eu iria pelo Elias, né? Eu acho que sim, eu acho que a gente pode ter a possibilidade de vivenciar determinados espaços ou equipamentos de lazer, né? Numa dimensão do entretenimento, e isso não necessariamente significa uma visão alienada, né, do lazer, mas, enfim, né, um momento também é importante. Todo mundo aqui gosta de ir para o cinema, né? Eu, pelo menos, gosto de ir para o cinema, eu gosto de ir ao teatro, mas nem por isso eu vou ficar, não, porque é lazer contemplativo, não é bem assim, né? Eu relativizaria, então, essa visão. Ok, vamos fazer um bloco, então, aí, de até 3. Boa noite, meu nome é Cíntia, sou aluna do 5º período do bacharelado aqui da UFES. E eu vejo assim, fala-se tanto de políticas públicas para a inclusão social através do esporte e do lazer, só que, na realidade, eles são apenas válvulas de escape para os excessos sociais que acontecem no nosso país. E aí, essa função principal das políticas públicas acaba não acontecendo, porque a formação do agente social não existe. Assim como a professora Dulce tratou um agente social como trabalhador de lazer, quando você trata um agente social como trabalhador de lazer, você limita a ação dele apenas àquilo, a promover o lazer e pronto. E aí a criticidade dos alunos dele não ocorre de fato. Então, essa é a minha pergunta, de que adianta ter políticas públicas, a implementação e disponibilização de esporte e lazer, sendo que, de fato, essa inclusão não ocorre por conta da falta de formação dos agentes sociais, que eu considero, professora, como agentes sociais, não como trabalhadores do lazer. Mais uma. Boa noite, meu nome é Rafael, sou aluno do curso de Educação Física do bacharelado aqui da UFES e gostaria de perguntar para a professora Regiane como que os mega eventos vão ser capazes de transformar o cidadão na questão de melhorar a autoestima dele, cidadãos de menor poder aquisitivo, principalmente. Como é que isso aí vai melhorar a autoestima dele, um mega evento, sendo que ele, na verdade, não vai ter acesso. Na Alemanha, no caso da Alemanha, tem a questão que a exclusão é por território, mas aqui o óbvio é que vai ser por poder econômico. O preço de um ingresso limita a maior parte da população, é óbvio. Então, como que o mega evento vai poder melhorar a autoestima desse cidadão? E, principalmente, de que forma o mega evento vai transformar esse cidadão numa pessoa capaz de promover um evento similar a esse? É a primeira. De acordo com a promoção dos mega eventos, como é que isso aí vai ter esse benefício para a sociedade? Você vai seguir o exemplo do Pan-Americano na questão de inclusão, que construíram um muro nas favelas para evitar que os turistas tivessem esse malefício de ter esse contato com essa parcela da sociedade. E vou utilizar o exemplo agora mais atual da Copa da África do Sul, que só tinha trabalhador de classe baixa servindo a elite da sociedade contemporânea. Então eu quero saber da senhora, e para fechar, né, que eu estava esquecendo, quem que vai administrar toda essa infraestrutura que vai ser feita a partir do dinheiro público após os mega eventos? Quem vai estar na administração e como que a comunidade vai ser inserida nesse processo? Como que a comunidade vai ter acesso a essa estrutura? Na dimensão do esporte de alto rendimento, uma vez que tem se observado que mesmo o governo federal, né, tem dedicado mais, essa ênfase nas questões dos megas eventos,
E aí eu coloco como exemplo a questão dos eventos que são patrocinados pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica, né, bancos públicos, que poderiam estar destinando verbas, né, para outras dimensões do esporte e do lazer. Né? Então, temos algumas experiências aqui na Prefeitura de Vitória, mas também aqui, né, numa possibilidade de atendimento a outras dimensões que não o esporte de alto rendimento. Né? E, infelizmente, a representante do Estado saiu, mas também queria fazer uma fala crítica, né? Mas fica para uma outra oportunidade. A proposta é elas abordar essas questões e fazer o segundo bloco. Quantas pessoas tem aí interessadas? Quantas pessoas tem inscritas? Hã? Uma? Então, vamos fazer o seguinte, já foram só duas, faz essas duas e aí a gente encerra, vocês já abordam e aí a gente faz as considerações finais. Eu vou ser rápido. Boa noite a todos. Sou Carlos, da Secretaria de Ensino e Educação. Vou só provocar um pouquinho a Tuz, que ela não é da área de Educação Física, se a gente quiser falar também. Fala-se muito em legado, e a gente sabe que, não vou falar de impacto, mesmo você no cenário de Educação Física Escolar, gostaria que você falasse qual legado, você como uma pesquisadora da Sociologia, né, da área de Sociologia, qual legado você acha que você pensa, né, você tem pensado para a educação física escolar? Boa noite, meu nome é Ana Carolina, sou aluna do curso de mestrado aqui da UFES, de Educação Física. Minha pergunta vai para a Rejane, no sentido de que eu gostaria de compreender quais são os projetos, se há projetos do Ministério, no sentido da manutenção dos espaços físicos que vão ficar após a realização dos mega eventos. Eu parto do início, do pressuposto do início daquele vídeo que você mostrou, daquelas obras que vão ser feitas, todas aquelas construções. Existem projetos que visam, na verdade, a manutenção e o acesso da comunidade a esses espaços físicos após a realização desses mega eventos. E se existem, tais projetos visam o lazer ou só os esportes de rendimento? A outra minha pergunta vai um pouco acho que o colega que tentou perguntar mais ou menos isso. Quem cuidará de tais espaços fixos após a realização dos mega eventos? Ok, então. Alguém começa? Acho que eu acabei sendo provocada aqui pela... Eu esqueci o seu nome, como você chama? Como? Pela Cíntia, né? Então, essa categoria trabalhador do lazer, na verdade, ela se reporta aos agentes sociais, mas elas não incluem os professores de educação física. Ela não inclui. Ela é aplicada a uma análise que eu realizei do programa Esporte e Lazer da cidade, em que há agentes sociais, são pessoas da comunidade, são lideranças ou pessoas que trabalham em organizações não governamentais, às vezes gestores públicos, municipais, que trabalham com lazer comunitário. Então, quer dizer, esse universo dos professores, ou mesmo esse debate profissional, ele não perpassa essa discussão dos trabalhadores do lazer. Agora, se fosse perpassar, né, se fosse um debate transversal, eu diria que essa categoria trabalhador, ela tem muito mais sentido do que muitas outras categorias que fazem parte do horizonte semântico dos gestores, como, por exemplo, animador cultural ou educadores, né? Educadores, não educadores no sentido de professores, mas educadores do lazer, que é uma categoria que se usa no métier, dentro dessa área especificamente. Então, eu penso que ela tem mais sentido pela importância, né, da categoria trabalho
ainda na nossa sociedade, né? Então, ela é focalizada, e o controle social. Eu acho que a sociedade tem que estar muito atenta. Como você, eu penso que muitos outros pesquisadores também estão muito preocupados, né, com o montante, né, de recurso público que vai ser investido nesses mega eventos esportivos, né? E eu acho que o nosso papel é, antes de tudo, fiscalizar e ter a clara noção da nossa importância nessa fiscalização. Eu acho que nós temos que ser um pouco agentes desse controle social, né? Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode cada vez mais fuçar essa caixinha, esse segredo, estudar um pouco mais esse orçamento público, a destinação desses recursos, para poder tornar isso cada vez mais claro. Eu concordo plenamente com você, tá? E em relação à pergunta do Carlos, né, que para mim é mais difícil, bom, eu não sou da área, mas eu trabalho na Faculdade de Educação Física, né, e o curso que nós temos lá é de licenciatura em Educação Física. E obviamente que eu, enfim, não sou professora de Educação Física, mas acabo convivendo, né, e isso passa a ser um pouco meu cotidiano também. E como é que eu vejo essa questão do legado, né? Na verdade, Carlos, eu não tenho uma visão muito otimista, né? Se você perguntar se eu sou otimista em relação à contribuição ou o impacto disso na educação física escolar, eu vou dizer que eu sou totalmente pessimista. E eu diria mais, eu tenho pena das crianças, tá? Porque eu acho que a gente vai desenvolver uma ideia de olimpismo que é muito pouco clara, né? E a gente vai jogar isso para as crianças para poderem ser atletas e se mirarem em exemplos em que a gente sabe muito bem que a pirâmide é invertida. Então, eu tenho... o esporte, na minha visão, o esporte exclui, né? Eu tenho uma filha que é ginasta e eu estou desestimulando ela a ser ginasta cada vez mais, né? Enfim, eu acho que é um grande problema que a educação física vai ter que se deparar, e eu penso que a gente vai ter que fazer muito debate para poder entender essa questão um pouco melhor, né? E principalmente problematizar o impacto disso nas escolas, porque eu compartilho com a entrevista que o Laércio deu para o Juca Kfouri, né? Ele falou, e aqui eu vou reproduzir o que ele falou. Ele disse: eu sinto, mas eu acho que vai faltar material, vai faltar bola numa escola pública lá do Maranhão. E aí eu concordo perfeitamente com essa ideia. Eu acho que esse modelo do esporte de rendimento, na minha visão, né, é um modelo pernicioso, é um modelo que seleciona e é um modelo que exclui. Então eu não sou não estou muito de acordo com isso. Até por conta disso é que eu prefiro ficar com a dimensão do lazer, que é uma dimensão um pouco mais ampliada, em que a gente inclui não só o esporte, né, numa dimensão, eu não gosto desse termo, mas na falta de outro, mais participativa, né, mas também atividades culturais e a própria arte, tá? Eu estou pensando se vão me dar mais uma hora para a gente começar uma nova palestra. Porque depois de todas as perguntas aqui, não tem como, gente. É o seguinte, é quase como discutir o relacionamento. Se alguém diz assim, eu não quero falar sobre isso, eu não falo sobre isso, fica complicado. Então, no meu caso, eu comungo das mesmas, né, a minha dedicação de vida, de trabalho, de entendimento, é a do lazer, do esporte e participação. Mas eu não posso negar o conhecimento que a Ciência e Tecnologia está trabalhando junto com as universidades, os mega eventos. Eu não posso negar que o mega evento está aí. Gente, vamos para o campo do real. Eu até estava pensando agora, enquanto tentava me organizar, se os mega eventos não são os redentores da sociedade, e não são,
muito menos uma sociedade capitalista, mas, de qualquer maneira, a minha fala, eu acho que tenta dialogar com o mundo real. O mundo real é o seguinte, ó, tem o mega evento, ainda tem o mega evento do futebol, que é mais particular ainda, porque quando o presidente da CBF foi lá para o Lula e disse, não se preocupe, tudo será por conta da iniciativa privada, e agora estão tudo batendo no governo, querendo conta, inclusive, do Morumbi, aí é o discurso e a prática. Agora, que mundo é esse que nós vivemos, gente? Nós aqui vamos mudar esse mundo assim, mudança só através da educação, da evolução, né? da questão realmente de uma transcendência. Isso leva muito tempo. Então, assim, eu estou fazendo a minha parte. A minha parte é, vamos colocar todos os elementos na mesa e vamos discutir. O que eu não sou é tendenciosa demais, porque o que acontece é o seguinte, ó, eu negar o mega evento não significa que ele não vai acontecer. Assim como eu supervalorizar o mega evento, não vai dar conta das contradições que ele está trazendo. Ainda nesse evento latino-americano que nós participamos semana passada, eu juntei numa mesa, que foi uma organização nossa, o representante do IBASE, que é o morador da favela do Rio de Janeiro, o pessoal do SESI, que tem um projeto para 2016, e o pessoal do Ministério do Esporte da área do alto rendimento, que tem propriedade para falar do alto rendimento sobre o viés dele. Agora, o que eu não posso é, junto com pessoas que formulam opiniões e que têm entendimento, que elas repitam o que está dito no dia a dia da mídia. Gente, o dinheiro que vai sair para investimento mais consistente vai para infraestrutura urbana e segurança pública e aeroportos. O dinheiro do esporte, que é sempre quase o mesmo, ele vai continuar no esporte, vai ser vamos dizer, gerenciado como sempre foi. COB, confederações, federações, papá. Quando se fala no Brasil investindo, não está pensando no Brasil investindo, tirando o dinheiro das escolas, muito pelo contrário, aí vai de novo a história. Essa parte eu participei pessoalmente. Consegui que o MEC entendesse que estava dada a questão dos jogos e que eles tinham que entrar de qualquer maneira na discussão. Fizemos uma reunião, Ministério do Esporte e MEC. Eles já tinham feito um levantamento que apenas de 15% a 18% das escolas do Brasil, escolas públicas, têm área para esporte. Tem uma quadra. Eles já estavam com esse diagnóstico pronto antes da discussão do mega evento. O que aconteceu na discussão foi o seguinte: gente, vocês têm uma previsão de gasto anual de tanto para a construção de quadras esportivas. Dá para a gente antecipar para 2016, potencializar mais e construir mais quadras até 2016? Então, esse foi um avanço. O que acontece com o mega evento? O mega evento, ele tem, por exemplo, se a cidade é bem planejada, tem um planejamento de desenvolvimento para daqui a 15, 20, 30 anos, porque planejamento urbano não se planeja de um dia para outro. Não é que nem nossos eventos, vamos fazer evento no final de semana lá de vôlei, de basquete. A cidade, ela é pensada, ela vai e volta, né, por muito tempo. Então, o planejamento, vamos dizer, que pretendia despoluir a Baía da Guanabara em 2030 e não sei quanto. Gente, vamos fazer dar uma potencializada e minimizar os problemas da Baía da Guanabara até 2016. Então, esses marcos temporais são referências que aproximam um planejamento, se é que ele existe, ele é bem feito, e traz esse benefício para a população. Entendeu? Não é o benefício do estádio, não é o benefício do ginásio. Quem vai administrar, não sei, eu sei que não sou. Para isso, gente, tem técnicos de tudo quanto é área, muitos professores, tem muitos engenheiros, tem muito arquiteto. É assim, ó. É que para nós fica muito simples, ó. O governo federal responda por isso. O governo responde. Sabe o que aconteceu com o Pan-Americano? Que o governo municipal do Rio de Janeiro não assumiu suas responsabilidades, o Brasil tinha botado a cara lá fora, e aí o governo federal foi lá e pagou a conta e ainda levou a vaia. Porque nós somos um governo sério, a gente é um país que está tentando se estabilizar e ter dignidade. A autoestima realmente não se consegue. Agora, por exemplo, assim, ó, é uma coisa, é um bem intangível a autoestima. Quando o Brasil ganha, não eleva a autoestima? E quando o Brasil perde, não perde a autoestima? Vamos ver agora na Copa. Agora, o governo vai ser responsável pela autoestima, o mega evento vai ser responsável pela autoestima, são ações subjetivas, são sentimentos. Então, o que me preocupa, assim, é que de uma hora para outra existem os prós e os contras, a favor e contra, se usa de maneira eleitoral, se usa de maneira personalizada,
O que eu estou tentando dizer aqui, enquanto Ministério do Esporte, nós estamos tentando trazer a discussão para a comunidade, trazer a discussão para o meio acadêmico, fazer cortes, inclusive. Participei de um pessoal aí que foi junto, ONGs, um monte de gente convidada, tem um acordo binacional Estados Unidos e Brasil na questão dos afrodescendentes. E aí, qual era o papel? Visitar a Atlanta, que foi sede dos Jogos, e ver como agir com a população afrodescendente nos Jogos. Na verdade, não serve nada para nós. Na verdade, eu até acho que eles gostariam de vir aqui e interferir nos nossos Jogos. Talvez seja isso. Mas, de qualquer maneira, então, assim, gente, não é uma coisa tão simples que eu chegue assim e digo, leia este livro, que tem 70 pesquisadores que estão falando sobre o assunto. Agora, em São Bernardo, fizemos outro evento tratando sobre esse assunto. Tem pesquisador, tem dia a dia da comunidade. Agora, o fato é, podemos tirar bons resultados, inclusive para a educação física escolar, a partir do jovem. Porque se, num currículo escolar, o aluno da matemática vai mal, tu põe a aula de reforço, contrata mais uma pessoa e dá um turno extra para o aluno lá aprender. Na educação física, se tu é ruimzinho, fica ali sentado, me ajuda a marcar os pontos. E se essa ainda é a mentalidade nas escolas, não é? E se essa mentalidade foi alterada para a importância da prática da atividade física, para a importância da infraestrutura esportiva, já são bens, já são legados importantes desses jogos. Então, o que eu peço para vocês não sou defensora do alto rendimento, mas não demonizo o alto rendimento. Tem uma escolha histórica pelo esporte de lazer e participação. Mas peço que as pessoas que estudam, que se dedicam, não sejam pautadas pela mídia. E as outras perguntas, infelizmente, é muita coisa pontual, eu não sou autoridade em cada assunto para responder. Eu não sei quem vai administrar os equipamentos esportivos. Porque eu sei que o único equipamento esportivo do Pan-Americano, que era totalmente responsabilidade do governo federal, foi o equipamento de Deodoro, que era para tiro, arco, aquelas coisas todas militares, que estava num espaço militar, que está sendo gerenciado pelo pessoal militar e que vai ser muito utilizado em 2011. Então, não estamos falando do investimento do governo federal, gente. Podemos estar falando de outros investimentos, de outros que se propuseram a fazer alguma coisa, e aí eu não vou responder por essa conta. Bom, dado o adiantado da hora, nós vamos ter que caminhar, fazer caminho, depois conversa de corredor aqui com as professoras, ainda vão sair por aqui. Nós temos um teto aqui que foi formado, né? E tem que encerrar. Gente, assim, mesa de congresso, principalmente no tema de políticas, elas nunca se encerram, né? Elas são provocadoras. Os temas continuam e são muito mais problematizadores do que solucionadores. A gente que já está há algum tempo na vida, quando a gente diz que a gente é companheiro de longo tempo, nem sempre a gente concorda, né? A gente é companheiro também de discussão, né? Então, a discussão não se encerra. A gente pode discutir isso aí em outros momentos, em outros fóruns, mandar comunicação para as convidadas que não se negam a isso, ok? É uma questão mesmo de sistematização aqui do nosso tempo e do espaço. Eu queria aproveitar para agradecer em nome da organização. Nós temos aqui o professor André e o professor Ivan, também o professor Walter, o diretor. Eu queria aproveitar para agradecer em nome de toda a organização o aceite da professora Rejane, da professora Dulce, também da professora Lenise, que saiu. Espero que, quando a gente precisar de novo contar com a colaboração de vocês nesse e outros eventos, possa sempre gentilmente responder positivamente. A gente agradece a presença do pessoal que esteve aqui até o final e, sempre que possível, eu recomendo, né, que esse tema seja sempre debatido e sempre mostrado a nossa insatisfação, se for o caso, que é só assim que a gente pode crescer de algum modo, né? Obrigado, então, agradeço a todos. Boa noite. As meninas têm aqui, né, uma disputa.